Tá todo mundo ansioso pelo ano de 2022, todo mundo fazendo planos, traçando muitas metas. Mas você já parou para pensar nas coisas que você não pode errar nesse ano? Existem 3 coisas que você não pode errar esse ano, nós vamos conversar sobre isso hoje. Bem, pessoal, eu sou a Miriam Said, vocês estão aqui no nosso canal. Aqui tem muito conteúdo sobre inteligência emocional, desenvolvimento humano, muita coisa boa para adicionar na tua vida e te fazer viver uma vida com propósito e emoções inteligentes. Hoje nós vamos falar sobre 3 pontos que você não pode errar em 2022. E eu vou te dar algumas dicas também sobre como fazer as suas metas para esse ano. Bom, 2022 provavelmente não vai ser um ano fácil, né? A gente vem enfrentando aí anos difíceis, coisas que estão sendo diferentes para todo mundo, como essa pandemia que aconteceu do Covid, tem as variantes, a gente fica naquela dúvida se vai acabar a pandemia, se vai continuar, e a gente precisa ter em mente que esse ano de 2022 é mais uma incógnita. Então a gente precisa se preparar para esse ano. Talvez seja um ano difícil, mas pode ser um ano muito abençoado se você estiver preparado. Por isso, trace suas metas e pense bem no que a gente vai conversar hoje. Para você ter sucesso na vida, você não pode errar muitas vezes. E se você errar, você tem que aprender com os seus erros para não cometer eles de novo. Existe aquele ditado assim, errar é humano, errar 2 vezes é burrice. É até engraçado, mas muitas vezes isso acontece com a gente. Diariamente, talvez, acontece com a gente. Tem coisas que você, quando vai dormir, você se arrepende de ter feito durante o dia, mas no dia seguinte você comete o mesmo erro. Então, que esse ano seja diferente para você. Preste atenção nessas 3 coisas que a gente vai conversar aqui. Esses 3 erros que eu tô falando para você são a ignorância, o orgulho e a falta de estratégia. 3 erros que você e eu não podemos cometer mais em 2022. Tudo o que é ruim, o que não é benéfico, já acontece automaticamente na nossa vida, né? Por exemplo, engordar. Você não precisa fazer nada para engordar. Você pode ficar parado, você não precisa de planejamento, é só você continuar comendo, se alimentando, que você vai engordar. E engordar é uma coisa ruim. Para emagrecer, a gente precisa de planejamento, precisa fazer exercício, precisa de um acompanhamento, às vezes, médico. Então, a gente precisa muito de planejamento. Se numa coisa tão simples como engordar e emagrecer, a gente precisa de toda essa estrutura, imagina para nossa vida, para conquistar as nossas metas. Então, você, em 2022, não pode ser uma pessoa sem planejamento. Você precisa de um planejamento. A vida que você está vivendo hoje é uma colheita dos anos passados. Se você está num momento ruim, é uma colheita de sementes ruins que você mesmo plantou nos anos passados. Não deixa isso se prolongar em 2022. A colheita de hoje vem do plantio dos anos passados. Você tem que ser intencional na sua vida para você conseguir ter resultados, principalmente os resultados que você está querendo ter. Se você coloca lá as suas metas, você vai precisar trabalhar naquilo, ter um planejamento, ser intencional. Então, se você precisa se conectar com pessoas para atingir as suas metas, você precisa ser intencional. Não é ser interesseiro. Você precisa ser intencional naquela relação. Você precisa ser intencional nos seus treinos da academia. Você precisa ser intencional na sua alimentação, se você quer melhorar a sua saúde, o seu físico. Você precisa ser intencional dentro de casa se você quer educar bem os seus filhos. Você precisa ser intencional na sua empresa se você quer melhorar os lucros, melhorar o atendimento, melhorar a imagem da empresa. Você precisa ser intencional todo dia. Não é só no dia que você escreveu suas metas, não é só em janeiro ou só em dezembro. No fim do ano. Você quer chegar em dezembro mais uma vez falando, tomara que termine logo esse ano, não aguento mais esse ano. Eu acredito que você não quer chegar assim em janeiro mais uma vez. Mas para isso você vai ter que ser intencional, você vai ter que errar menos, você vai ter que deixar o orgulho de lado, pedir ajuda de profissionais, de pessoas que te ajudem. A gente vai conversar ao longo desse vídeo sobre isso também. Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Sem aviso
irremediavelmente, porque a pessoa está insistindo no erro. Então não insista nos mesmos erros que você vem cometendo ao longo desses anos. Muita coisa você já conquistou. Essas coisas com certeza você batalhou, foi intencional, se dispôs a se conectar com pessoas, procurou ajuda de profissionais que eram necessários e você conquistou aquilo. Não é fácil conquistar as coisas, mas você dá conta. Outra coisa, elimine a ignorância. Elimine a ignorância da sua vida. O ignorante é aquele que acha que está acertando, mas ele está errando. Ele não sabe, mas ele está errando. Ignorância é falta de conhecimento específico ou geral. Então você precisa ler mais livros, você precisa se conectar com pessoas que estejam num nível acima, você precisa ir em mais palestras, fazer mais cursos, sabe? Desenvolver o seu intelecto, desenvolver o seu conhecimento geral também. E elimine o orgulho da sua vida também. O orgulho te impede de pedir informação, te impede de pedir perdão, te impede de ir falar com uma pessoa que pode resolver teu problema rapidinho. E aí ele te impede de prosperar, de crescer, de evoluir, de atingir teus objetivos. Então não seja uma pessoa orgulhosa, não seja uma pessoa ignorante e tenha planejamento. Tenha uma estratégia para o seu ano de 2022, sabe? Quando você sai de casa para ir em algum local, você coloca no Waze o endereço e você tem ali uma rota, um planejamento, tem opções de rotas. Você sai de casa e coloca no Waze e na sua vida você não tem planejamento? Você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma rota, você precisa ter uma estratégia. O erro é comum para uma pessoa que não é treinada. Você precisa se treinar, sabe? Evoluir. Você precisa se treinar emocionalmente, financeiramente, profissionalmente, familiarmente. Você precisa se capacitar, gente. Quanto mais você se treinar, menos você vai errar. E quanto menos você errar, mais resultados você vai ter. E agora eu vou te dar umas dicas para o seu 2022 ser diferente. Primeiro, você não pode errar nessas 3 coisas que eu te falei. Ser uma pessoa ignorante, não ter planejamento e ser orgulhoso. Você não pode agir dessa forma. E agora eu vou te dar dicas para o seu 2022 ser diferente, mudar a sua vida realmente. Faça uma lista das coisas que você é mais ou menos, ou que você tá mal. Faz uma lista dessas coisas. Você precisa melhorar sua saúde, o seu físico. Um exemplo, você precisa melhorar o faturamento da empresa, você precisa ver as suas dívidas. Faz uma lista dessas coisas que você tá mais ou menos ou que você tá mal mesmo e peça ajuda de profissionais capacitados. Ai, Miriam, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Gente, é um passo de cada vez. Não precisa ser tudo feito de uma vez. Você vai listar as prioridades também. E tem coisas que às vezes a gente imagina que vai ser caro, que a gente não consegue resolver, mas às vezes até com uma palavra, com uma troca de favores, a gente consegue resolver sem envolver dinheiro no meio. Então faça uma lista das coisas que você tá mais ou menos, que você tá mal e procure ajuda profissional nisso. Se você quer realmente passar para o próximo nível, você vai precisar de ajuda profissional. Você não pode ficar mais com aquela mentalidade de que você consegue resolver tudo, de que você basta, de que contratar alguém para resolver é caro. Você quer mesmo passar para o próximo nível pensando dessa forma? Você acha que é como no próximo nível? Que as pessoas não contratam ninguém para resolver as coisas. No próximo nível, a gente precisa de muito network. A gente precisa de uma equipe cada vez mais elaborada. Lembra que eu falei para você não ser orgulhoso? Seja humilde. Reconheça onde você precisa de ajuda. Anote. Faça por ordem de importância depois. E comece a resolver essas pendências uma por uma com a ajuda de um profissional. Seja humilde em reconhecer isso, seja humilde em pedir ajuda e você vai, um por um, eliminar esses problemas, esses defeitos e organizar a tua vida. Outra dica, faça metas para você cumprir em 2022. No meu celular, eu tenho minhas metas desde 2015, por causa da nuvem, do iCloud. Eu tenho lá desde 2015. Em 2015 eu tava em outro momento da minha vida, eu tava estudando ainda e tinha um monte de metas. Terminar em inglês, passar na faculdade, não sei o quê, várias coisas que realmente eram metas. Só que quando a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que quanto mais metas a gente coloca no nosso ano, mais difícil fica de cumprir tudo. Então,
Tem coisas que você precisa fazer, por exemplo, nesse meu caso de 2015, nem sei se é essa data mesmo, eu coloquei lá, passar de período na faculdade. Aquilo era minha obrigação, eu tinha que passar de período na faculdade. Eu tinha que me esforçar para aquilo. Meta é uma coisa mais complicada, mais difícil, que você tem que conquistar aquilo. Eu vejo hoje em dia, não sei você, mas eu vejo hoje em dia passar na faculdade como uma obrigação da pessoa. O mundo, apesar de que muita gente não vê mais essa questão de currículo, de formação para contratar, mas não é bem assim. É porque isso daí é o mínimo que você pode ter. O mínimo que você pode ter é uma graduação, uma pós-graduação, um inglês completo, esse é o mínimo que você pode ter hoje em dia. Então isso daí é o que todo mundo tem. Você tem que ter isso e muito mais. Não é porque faculdade não vale nada mais. Só não vai valer nada se você for muito extraordinário. Então, quanto menos metas você botar, mais fácil vai ser de cumprir. E ali na sua lista de metas tem que ter coisas complicadas para você conseguir, que envolvam muito o seu ser, o seu suor, o seu trabalho, o seu desempenho. Faça essas metas, se reúna com a sua família, todo mundo da família faz as metas e vocês conversam sobre isso. Isso é uma dica que eu te dou. A gente fazia isso em casa quando eu era solteira ainda, que morava com os meus pais. A gente fazia isso. Até hoje nós fazemos isso e cada um vai falando suas metas e a família é um time. As pessoas se ajudam dentro da família. Então, um dá suporte para o outro, o marido dá suporte para a esposa para o marido, os irmãos para outro irmão, os filhos para os pais para os filhos, porque todo mundo tá sabendo que aquela é sua meta, que aquelas são suas metas. E outra coisa, quando você fala publicamente suas metas, você tem mais compromisso de cumprir elas, né? Então, essas pessoas vão te cobrar, você vai saber que elas estão ali te olhando e vendo, é meio que uma confissão de dívida. Então, você vai se empenhar mais. E são estratégias que a gente tem que criar, estratégias que eu criei para mim, para minha vida, para que a gente consiga, mesmo nos dias de preguiça, mesmo no dia que tem muita coisa para fazer, mesmo no dia que você tá meio confuso sem saber por onde começar, você tem que trabalhar nas suas metas do ano. Quando você estiver lá em março, você tem que lembrar das suas metas que você fez em janeiro ou em dezembro. Quando você estiver em agosto, você tem que lembrar dessas metas. Não é só dezembro, janeiro, não. Você tem que trabalhar naquilo. E por último, pessoal, peçam sabedoria a Deus. Na Bíblia diz que quem pede sabedoria a Deus, Deus dá. Sabedoria é uma inteligência divina, é uma inteligência extra que Deus te dá. É uma bênção. Então peça a sabedoria de Deus para esse ano de 2022. Eu desejo para vocês um excelente ano. Um ano de muito sucesso, de muita realização, de muitos feitos, de muito crescimento pessoal, muito crescimento emocional e espiritual. Eu espero que vocês tenham um excelente ano, com muita saúde também. Esse foi o nosso último vídeo dessa sequência de vídeos. Se você não viu, eu vou botar aqui para você ver. Esse foi o nosso último vídeo dessa sequência de 2022, como ter um ano maravilhoso em 2022. E eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo.